Boa noite, gente linda, maravilhosa. Hoje vamos fazer nossa live sobre feridas emocionais e como elas podem estar tomando decisões para você. Vamos esperar a Nath entrar. E hoje ela vai estar muito interessante essa nossa live, porque a gente vai falar muito sobre ela e muitas vezes as nossas feridas emocionais não curadas, não vistas, podem estar tomando decisões para nós. Vamos chamar a Nath. Hello, my friend! Boa noite. Boa noite, linda! Que saudade que eu tava de ti, de fazer live contigo. Eu também, sumida por motivos de sem voz. Sem problema. Estamos modificando algumas coisas nesse meio do ano, né, Nath? Tanto eu quanto tu, com muitos trabalhos e muitas coisas, por isso também que a gente está ressignificando as nossas lives. Então a gente vai fazer diferente, provavelmente uma vez por mês, alguma coisa assim, depois de julho, né? Isso, Mas hoje a gente está aqui por um motivo muito importante. muito. Sabe, eu não sei se tu acompanhou, acredito que sim, né? Essa semana eu fiz todos os dias, eu fiz vídeos para que a pessoa conseguisse entender as feridas emocionais e como a gente lida com o dinheiro. Hoje a gente vai abranger, né, Nath, para que fique claro para todo mundo o quanto essas feridas emocionais estão movendo a nossa vida, I- né? Isso. As feridas emocionais conduzem praticamente as nossas decisões, as nossas reações, sem que a gente perceba. E enquanto isso estiver inconsciente, talvez tu viva se perguntando por que eu caio nos mesmos padrões, por que as mesmas histórias se repetem comigo. E quando a gente descobre todos nós primeiro, né? Todos nós temos as feridas emocionais, normalmente com duas principais. São Com 5. A gente vai trazer aqui e vai explicar uma por uma. Mas quando ela vem para nossa consciência, a gente tem consciência de quais são, parece que clareia tudo o que está acontecendo na nossa vida, as nossas reações ficam muito mais fáceis de perceber de acordo com isso. Então, muita coisa melhora quando a gente consegue identificar isso, né? com certeza. A gente vai começar então fazendo uma pergunta que é muito importante, né? Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que deveria fazer, por que que muitas vezes a gente não faz? Ou pior, a gente faz exatamente o contrário, né, Nath? Isso. E aí agora a gente também vem com essa pergunta e aí a gente vai olhando. Por que que a gente acaba escolhendo, então, relacionamentos que nos machucam? Por que que a gente ganha dinheiro, né? A gente faz muito dinheiro, às vezes perde. Ou o perder, muitas vezes, é gastar com coisas que, nossa, quando vi, passou o mês, já não tenho mais dinheiro. Aquele padrão também, né, que sempre acontece, tipo, sempre no mês que eu vou guardar dinheiro, acontece uma coisa ruim, né? E Perfeito. aí você pensa, nossa, olha só, aconteceu um imprevisto. Gente, imprevisto nunca é imprevisto. E é isso que a gente vai tratar nessa live, né? Então, falando do dinheiro, permanecer em ambientes, então, que às vezes, muitas vezes, nos diminuem, né? Que a gente acaba se sabotando para não crescer, para não sair daquele emaranhado de coisas, né? Então a gente vai olhar para isso e entender que talvez muitas vezes o problema não é sobre a falta de inteligência, a falta de posicionamento, às vezes, aqui nas redes sociais, até para conquistar mais clientes, ou para se posicionar realmente. Às vezes não falta estratégia, muitas vezes, né, Nath? Isso, exatamente. Muitas vezes é a tua
ferida te guiando, né? E quando a gente reage às nossas feridas, nem sempre a gente consegue ter consciência disso. É isso que a gente vai trazer aqui, essa consciência, para tentar trazer mais clareza sobre o assunto, para que tu consiga perceber o que talvez esteja te travando. Exatamente. Então aqui a gente olha principalmente para aquilo que a gente decide através das nossas histórias, os nossos próprios medos e as nossas necessidades emocionais, elas nos guiam. Então agora a gente vai começar principalmente a falar das feridas emocionais, quais são, aonde, né, que elas aparecem e elas mesmo a gente virando adulto, elas não saem de nós. E eu posso falar por experiência própria, né, Nath, que a minha ferida, uma delas é a ferida do abandono, e ela foi muito enraizada, né, desde criança, porque eu sou adotiva, então o fato do abandono da mãe criou algo em mim que faz com que eu tenha muitos gatilhos emocionais. E mesmo hoje me curando disso, na verdade o gatilho ele sempre vem. Então isso também a gente quer trazer na live, né? Existe uma cura? Existe. Mas o ponto central, ele sempre vai vir. Esse gatilho emocional que te causou, ele vai acabar sempre acontecendo. Depois a gente vai refletir, né? Se a gente tiver consciência. Mas o gatilho, ele sempre vai vir. Então, Isso. a gente tem que lembrar que a infância acaba, mas essas interpretações do que fizemos lá, elas permanecem. Então a gente vai falar um pouquinho também, então, se a criança se sentiu rejeitada, abandonada, humilhada, traída, excessivamente cobrada, ela cresce, mas as suas feridas elas vão crescer juntos, né, Nath? Isso, exatamente. A gente reage como se tivesse a idade que tínhamos quando passamos por coisas que nos fizeram ter essa ferida. Então, é justamente isso e é muito interessante, né? Porque quando a gente começa a ganhar consciência disso, descobre quais as nossas feridas principais ali, a gente percebe, né? Chega um momento, quando a gente aprofunda nisso, principalmente durante o processo terapêutico, chega um momento em que a gente começa realmente a perceber esses gatilhos, né? Ah, alguém falou alguma coisa, tu sentiu, né? Muitas vezes sente no corpo, às vezes no peito, aquele aperto, aquela angústia, né? Se sente rejeitado, né? E aí tu começa a identificar e a ganhar consciência só um pouquinho. Esse aperto, isso que eu tô sentindo não é de hoje. É algo lá de trás. Eu estou me sentindo rejeitada, mas aí tu vai analisar a situação e nem foi aquilo, né? Nem foi para tanto. Então, realmente a gente reage como se tivesse a idade que tínhamos quando a gente, eu ia falar ganhou, mas Viveu? vivenciou situações que Viveu. despertaram essa ferida. Isso. Porque na verdade, quando o adulto ele passa a tomar as decisões, ele vai, nós, né, adultos, nós vamos tomar as nossas decisões dependendo de quais feridas nós fomos atingidos. Então, para evitar essa dor, né? Porque tudo que a gente faz como ser humano é para evitar dor. Então, naturalmente, sem perceber, a gente faz isso inconscientemente e é muito automático, né? Então, o adulto, nós, né, acreditamos que a gente está escolhendo, mas na verdade quem está escolhendo é a nossa criança ferida. É ela tentando sobreviver a partir dessas coisas que nos aconteceram. E a gente precisa lembrar, né, Nath, que quando a gente fala as feridas emocionais e o abandono, abandono, a rejeição, ou até a humilhação, a injustiça, a gente precisa lembrar que nem sempre é exatamente um abandono. Às vezes foi a sensação vivida quando se é criança. Então é isso que a gente precisa lembrar, como por exemplo, uma criança pode ter sido abandonada tanto quanto aquilo que eu falei,
né, de um abandono real, ou simplesmente uma criança deixada na escola 10 minutos a mais. Eu precisava, a minha mãe não veio me buscar, e eu, naquele momento, entre essa sucessão de 10 minutos, eu achei que ela fosse me deixar na escola, naturalmente me abandonar. Então, o que a gente precisa também deixar ciente aqui é que a humilhação, as feridas, né? O nome das feridas, a humilhação, a rejeição, não é nem sempre vivida em sua essência, né, Nath? A gente precisa deixar isso claro, que é a nossa sensação quando criança. Então, vocês imaginem uma criança, o fato dela não ter quem ali estar com ela, abraçando ela. Então, no momento, aquilo é sentido injustiçada ou humilhada. Eu vi até o professor Agostinho, o Nath, fazendo um vídeo essa semana, e a mãe tentando falar para o filho, explicando para ele o quanto era 2 mais 2, não me lembro exatamente, mas, e a mãe brigava com ele, dizia assim, mas como que tu não sabe? 2 é 2, eu tô repetindo. Então, assim, essa sensação dessa criança foi de quê? De humilhação. Eu não sei. E ele dizia, eu não sei. Então, é isso. No momento, isso vai criar um rombo enorme que ele vai viver isso na vida adulta. Como a gente falou da rejeição, né? Por exemplo, a rejeição, ela traz uma pessoa que também era uma das minhas feridas, ela traz com que o rejeitado, né? Ele acabe fazendo o quê? Ele sempre escapa, tanto é que a gente chama de escapista, né? Porque ele sempre escapa antes da rejeição acontecer. Por medo de acontecer a ferida, a dor, a gente faz o quê? A gente faz antes o nosso modo de sobrevivência. Então é isso que a gente veio explicar hoje nessa live, né, Nath? Sim, é como a criança percebeu aquela atitude. Às vezes ela não foi nem intencional dos pais ou das pessoas que conviviam com ela, mas ela percebeu daquele jeito, ela sentiu daquela forma. E o abandono também, ele não necessariamente é físico, né, como tu trouxe, ele é emocional também. Aí teve um outro vídeo que o mesmo o professor Agostinho trouxe, que é uma menina chamando a mãe e a mãe no celular. E a menina chama o tempo todo, uma menina muito pequena, acredito que tem uns 2 anos, no máximo 3, e ela fala, mamãe, mamãe, mamãe. Ela chama muitas vezes, elas estão, acho que numa sala de espera, e a mãe continua no celular e nunca atende essa criança. Naquele momento ali, essa criança sente que não tem ninguém ali por ela, né? E pode acontecer sim de ela se sentir abandonada emocionalmente, ou enfim, sentir uma certa insegurança porque a mãe simplesmente não escuta. Não. Então, né? E aí, vamos lá, aquele grito depois, tipo, tô aqui! Ó, né? Fala o Sim. nome e tal, tipo, tá, tu não vê que eu tô aqui? Dadadá. E aí a gente não entende quando a gente é criança o que que isso significa. E é aqui que a gente traz, então, principalmente, a gente vai pedir, né, Nath, principalmente para as mães. Estejam atentas como vocês lidam com seus filhos, porque nada é por nada. E às vezes você está sem paciência, você não está bem. E aí, só que o seu filho não entende isso. Então, eu acho que aqui também, mais do que olhar só para nós, as pessoas que têm filhos, né, Nath, que consigam entender até onde isso é importante também, né? Sim, hoje eu vi um vídeo que falava sobre uma mãe que procurou uma psicóloga para o filho. E depois de algumas sessões, tem sempre aquela sessão com os pais, né? Foram fazer a sessão com ela, com a mãe, e a psicóloga falou para ela que, na verdade, o problema era ela e não a criança. O filho estava com várias questões emocionais. E aí ela resistiu um pouco no início, depois ela começou a refletir e começou a ver que realmente ela era responsável pelo emocional do filho. Então ela também começou a fazer terapia
e ambos começaram a melhorar, né? Conforme ela foi melhorando, a criança também foi melhorando. Então, muitos pais buscam terapia para o filho, né? Buscam esse tratamento, mas sempre tem que olhar para os pais primeiro, né? Porque, na Exato. verdade, a criança ela é só uma esponjinha que ela absorve absolutamente tudo o que está acontecendo e todo o ambiente, né? E ela sente aquilo, então, e começa a refletir no comportamento dela. Então, isso é muito importante também de ter em mente que a maioria das vezes são os pais. Exatamente. E como as feridas, então, influenciam os relacionamentos? Vai ser o primeiro tópico, vai ser relacionamento. A gente vai falar rapidinho um pouquinho sobre cada um, né? Então, vamos falar, por exemplo, da ferida da rejeição nos relacionamentos. O que que essa pessoa pode fazer, ela adulta, pode fazer, então, com essa ferida da rejeição? Principalmente, se esconder, aquilo que eu falei do escapista, né? Fugir antes de ser rejeitada, antes de acontecer alguma coisa, a pessoa já fugiu, já não viu mais nem ela, né? Sim. O que a pessoa pode fazer também? Se não se posicionar. Então, o que que acontece? Por exemplo, aqui na internet a gente precisa mostrar nosso trabalho e tal. O que que acontece? Uma ferida da rejeição faz o quê? Faz com que a pessoa tenha medo de se posicionar, para que as pessoas, vai que eu não tenha ninguém que me curte, ou que não olha, que não me comenta. Vamos lá, vamos falar até da live, né? Muitas vezes a gente está aqui, eu e a Nath, e enquanto a live está ao vivo, muitas vezes não tem ninguém. E tá tudo bem para nós, porque as nossas feridas já estão curadas. Mas Hoje está tudo bem, né? Importante trazer que hoje está tudo bem. Talvez hoje, em um passado a gente sentisse, não, não vou fazer, não tem, e sentisse essa rejeição. exatamente. E aí, muitas vezes, né, Nath, vamos lá, quando a gente começou a fazer, no começo ali em janeiro, que a gente começou e se propôs, a gente não pensou em curtida, em like, a gente pensou em realmente trazer uma, uma resposta das nossas questões. Sempre quando a gente fala que a gente aqui nas lives ou nos nossos conteúdos a gente faz para nós, é um modo egoísta nosso, porque a gente se trata enquanto a gente fala sobre isso, né? Então vocês imaginam, por exemplo, e eu como eu tinha a ferida da rejeição, para mim o meu problema nunca foi me posicionar, mas foi sempre aceitar menos do que eu merecia. Aí que é a terceira, né? O que, que pode fazer? Então a gente falou da rejeição, é se esconder ou escapar, não se posicionar, ou então aceitar menos do que merece. Então era o quê? Eu cobrava baratinho. Eu me lembro que na época, há pouco tempo atrás, uma cliente me lembrou. Quando eu comecei, porque eu comecei na área da beleza e eu fazia maquiagem, quando eu terminei, eu cobrava R$ 200 a maquiagem, por exemplo. E eu fui perceber, e uma cliente me trouxe, tu te lembra que tu cobrava R$ 15 a maquiagem? Então, assim, claro, eram outras épocas, era 18 anos atrás, mas todo mundo dizia que eu prostituía o mercado, porque eu cobrava menos do que eu achava que merecia. Porque eu achava que as pessoas não iam pagar pelo meu conhecimento, pela minha arte, porque era o que eu vendia, era a minha arte. Eu fiz artes plásticas na faculdade, então era isso. E eu achava que eu não tinha capacidade, Nath. Então, a ferida da rejeição, para mim, ela nunca veio como um medo de se posicionar. Eu era sempre a escapista, então eu sempre fugia, né, das coisas e eu sempre acabava aceitando menos do que eu merecia. Quer falar Sim. sobre a ferida do abandono? Tu quer que eu fale? Que eu Posso sei que falar? tá. Posso falar assim. Então, a do abandono, ela traz aquele medo de ficar sozinha, né? Ela traz, a pessoa tolera muitas situações ruins para não ser abandonada. Ela traz também, a pessoa se torna uma dependente emocionalmente das outras pessoas. Tudo isso na tentativa de não ser abandonada. Então, eu diria que essa ferida do abandono ela é muito profunda, né? Quando a gente identifica as pessoas que têm essa ferida, são pessoas muito carentes, pessoas que necessitam muito de atenção e
tudo isso é com esse medo de ser abandonada mais uma vez, né? E geralmente ela vem tão forte que ela gera uma dependência emocional tão grande que a pessoa te humilha, a pessoa faz todas as outras feridas acontecerem, a pessoa Isso. te trai, vamos falar no relacionamento, né? Então a ferida do abandono traz o quê? Ela tu vai escolher um parceiro que provavelmente te trai, que provavelmente vai te deixar sozinha em casa, quando infelizmente talvez até seja violento e tu não vai ter coragem de abandonar essa pessoa. E tu vai transformar, e é uma coisa que a gente precisa olhar para a ferida do abandono, como tu disseste, é a parte mais profunda. A gente precisa ter certeza que o outro vai estar ali. E aí, para ter certeza, a gente se humilha. A gente se humilha para que o outro esteja ali no nosso lado. Então, essa ferida, a gente precisa olhar, ok, eu não consigo ficar sozinha, eu tenho problema, inclusive, de não ter barulho, por exemplo, né? Eu conheço pessoas que não desligam uma TV, por exemplo, ou um rádio, que estão sempre. Por quê? Porque eu não posso estar sozinha. Essa é a ferida do abandono, essa realmente é uma das mais profundas, né, Nath? Sim, concordo. E aí vem agora a ferida da traição, né? Que pode fazer, então, vem o controle. A ferida da traição é aquela pessoa controladora, que como ela tem medo de ser traída, ela acaba querendo controlar tudo e todos. É a pessoa que desconfia excessivamente. Essa é a pessoa que é ciumenta, possessiva, é a pessoa que tem tanto medo. E vamos lá, a gente está falando aqui de relacionamentos, mas isso é com tudo. É com dinheiro, é com amizades, é com amor. Então, essa ferida da traição, ela vai ter dificuldade, inclusive, de delegar, porque ela vai se sobrecarregar. E a gente precisa falar também, né, Nath, que todas as feridas a gente possui. Só que tem umas com grau mais alto e outras com grau menor. Isso, Eu normalmente, Pode falar. sim. Normalmente umas duas feridas predominantes ali, às vezes três, né? Exatamente. Mas nós podemos ter traços de todas elas. Aí a gente vai identificando também qual a nossa principal, né? Para a gente conseguir ter mais clareza também sobre as nossas reações. Alguém falou alguma coisa, tu se sentiu rejeitado, sabe? Ou aconteceu uma situação, ou acontece frequentemente que tu se sente traído. Isso é muito interessante. Essa da traição que tu falaste agora, né? Vejo muitas situações nessa ferida da traição que a pessoa se coloca inconscientemente em situações onde ela vai se sentir traída para que ela comprove, olha, ó, viu? Não dá para confiar em ninguém mesmo. Não Ó, com olha só como isso acontece comigo toda vez. A pessoa parece que de forma inconsciente ela sempre se coloca nas mesmas situações. Freud já diria, né, que é a compulsão, a repetição na tentativa de solucionar, né? Mas ao mesmo tempo a gente traz aqui que é por conta da ferida, sim. Que enquanto não ganhar consciência dessa ferida, tá, beleza, eu tenho a ferida da traição. Então, eu vou me colocar em situações em que eu me sinta atraído, né? Vamos olhar diferente para isso. E aí vamos olhar e vamos falar, né, Nath, que isso tudo é inconsciente. É óbvio que você não vai chegar e vai dizer, ah, eu vou escolher ser amiguinha daquela pessoa porque aquela pessoa vai me trair. Não é isso. Não. Inconsciente. E vamos lá. As pessoas só aparecem para quebrar nosso padrão. Ela só Isso. aparece para curar a nossa ferida. E é por isso que a gente tem que ter tanta consciência e esse caminho da individuação, que é o que a gente faz tanto na terapia quanto eu nas mentorias, a gente faz esse caminho da individuação para que realmente tu crie essa consciência de olhar para essa ferida e diga, ok, hoje eu sou adulta, eu não preciso mais disso. Uhum. Eu não preciso mais me colocar nesse tipo de situação, porque nessa eu vejo muito Tá? forte que as pessoas se colocam, sabe? Hoje eu estava falando com uma pessoa e eu falei exatamente, eu sei.
consciente hoje, eu sei exatamente por que que eu escolhi aquela pessoa para me relacionar. Eu tenho certeza, porque eu precisava curar e eu só ia curar se eu olhasse para essa pessoa. E vamos lá, né, Nath? É uma coisa que a gente precisa trazer. Toda vez que uma pessoa aparece na nossa vida e nos firma nesse sentimento dessa ferida emocional, a cura é sempre com pai e mãe. É sempre com um ancestral. Essa pessoa, ele só vai trazer a dor que foi causada na infância. Nada é novo. Infelizmente ou felizmente, nada é novo, né, Nath? Sim, sim. E eu Essas situações vão trazer a mesma dor, né? exatamente a mesma dor. E essa aí foi muito engraçado, porque eu ainda tenho que ressignificar dois pais e duas mães, né? E aí fica mais latente ainda. Então, eu até comentei, eu disse, eu já tinha ressignificado tudo com a minha mãe adotiva. Agora eu precisava ressignificar a minha mãe progenitora, né? A minha mãe biológica. E como ela teve essa ferida do abandono, eu precisava ser abandonada. Então, toda vez, e hoje, e aí vamos lá. Ah, mas eu preciso não ser mais abandonada. Não é isso. Você precisa saber que é você que precisa acolher a sua ferida e não o outro. Não é o fato de ser escolhida que vai curar a sua ferida. Não é o fato de você não ser rejeitada que vai curar a sua ferida. Não é o fato de você não ter mais controle na vida para curar essa ferida. É você acolher a sua própria ferida. É parar de lamber a nossa ferida, cavocar ela e deixar ela cicatrizar e saber. Eu sempre falo, Flávia, pequenininha, bem gatinha, agora é eu e tu. É sobre isso. É sobre eu acolher a minha criança que sofreu. É Sim, a minha criança que sofreu o abandono. Eu preciso olhar para ela e dizer: sim, foi feito o que o que pôde ser feito. Hoje a gente está junto nessa. E eu nunca mais vou te abandonar. Ai, cheguei a me emocionar. É isso. Isso é a realidade. Isso é a realidade de curar feridas, né, Nath? sim. E não é o externo que vai trazer essa cura. A gente, sim, Tá. nos relacionamentos, a gente projeta essas feridas, né? Principalmente relacionamento amoroso. Tu vai sempre ver no outro, isso sempre vai ativar as suas feridas, tu vai ativar do outro, se tu não tiver consciente, né? Então, as pessoas tendem a pensar que quem vai curar esse vazio, essas sensações que tu sente, quem vai preencher isso é a outra pessoa. Não é. Não é. Ninguém vai curar isso e preencher esse vazio. Ninguém. Só você mesmo. E enquanto a gente. E é tão lindo isso, né, Nath? Porque enquanto a gente buscar no outro, a gente não está buscando, inclusive, Deus. Isso. Porque quando a gente entrega a nossa dor para Deus e a gente diz: Deus, eu não consigo sozinha, me cura. Porque eu não consigo. É nesse momento que a gente realmente é curada. É quando a gente entrega nosso coração de criança para Ele e a gente diz assim: poxa, olha só, parece que tudo está se repetindo desde a minha infância. Agora é a tua vez de olhar para mim. E aí ele olha e ele cura de uma maneira tão linda, né, Nath? Então, além da gente estar falando para vocês que existe uma cura, é o olhar para a sua fé. É o olhar para que você entenda que Deus não te abandonou, Deus não te rejeitou, Deus não te humilhou. Não foi uma máscara da rigidez, não foi uma máscara da traição que aconteceu contigo. Deus, ele te quer te transformar. E para te transformar, é preciso curar essas feridas. E essas feridas, elas precisam ser olhadas, porque só quando a gente cria consciência, né, Nath? Sim, sim. E de novo, né? A cura não é necessariamente nunca mais sentir, mas Não, ter consciência sobre os gatilhos que te fazem sentir aquilo. Quando aconteceu uma situação e você sentir,
seja no corpo ou seja, né, em sentimento, você vai pensar, já sei o que que é, tá tudo bem. Não tá mais acontecendo. Então você pega cada vez mais rapidamente que aquilo é a tua ferida agindo e aos poucos isso vai ficando muito tranquilo, mas é um processo. Nossa, é muito lindo, né? Porque quando acontece, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Por exemplo, na ferida da rejeição. Com a gente, nós temos processos terapêuticos de alguns pacientes ou até de clientes. Eu, por exemplo, que atendo mentoria, então eu tenho data de começo, meio e fim, ela, para mim, tá tranquilo. Agora, quando os primeiros pacientes vieram e aquele paciente dizendo, olha, não quero mais, ou tipo, meu problema é financeiro, meu problema não sei o quê. Nunca é problema financeiro. É sempre algo com a pessoa. Só que eu tenho a minha ferida da rejeição ou a ferida do abandono latente dentro de mim. Quando o outro diz eu não quero mais fazer terapia, ou some, ou alguma coisa assim, ou desmarca, enfim, o que que bate em nós se a gente tiver essa ferida? Vai bater na nossa dor. E aí vai dizer, meu Deus, eu não gosto de mim. Eu vi um filme hoje, Nath, assim, ó, eu tô assim, ainda impactada com o filme. Eu não vou comentar muito dele, mas vou indicar todo mundo assista, porque ali tem todas as feridas e tem um rapaz que ele tem a ferida do abandono, assim, gritante dentro dele. É o Menu. Para mim, dizem que o filme é terror com comédia e que o filme é um olhar para a discrepância social, mas não é nada disso. Ele é um olhar para a obsessão e o amor, e o quanto isso a gente se perde nessas próprias feridas emocionais quando a gente vira no automático. Então é por isso que a gente precisa olhar para isso, né, Nath? Isso. Se Vamos não é aquilo que a gente costuma comentar, né? A história se repete sempre, você vive no piloto automático e nunca resolve as suas questões, né? Então é essencial mesmo que tu olhe para isso. exatamente. Posso falar da humilhação? Claro, por favor. Então, a da humilhação, ela pode fazer a pessoa se sacrificar demais, se doar demais. Ela cuida de todo mundo, esquece de si mesma. Ela sente culpa ao colocar limites, ao se priorizar. Então, a da humilhação, ela traz essas características principalmente. O limite é algo que é tão difícil a pessoa dar, né? E isso é uma coisa assim que o sentir culpa. E aí, vamos lá, e o sentir culpa não é só de colocar limite, é de tudo. De tudo, a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela se culpa frequentemente. Não que as outras não se culpem, mas parece que é mais forte, né? Ela Ela puxa tudo pra ela. E aí, eu não sei se tu te recorda um vídeo que eu te mandei uma vez, que era uma psicóloga falando que a criança, quando ela é humilhada ou quando ela passa por situações, ela não consegue ter aquele discernimento de que consegue, aquilo é sobre o adulto, de que não é verdade. Ela não fica com raiva do adulto, ela fica com raiva dela mesma. ela. Então ela volta tudo isso para ela mesma. Então, principalmente quem tem a ferida da humilhação é por isso que se culpa tanto, né? Se sacrifica demais pelos outros, esquece de cuidar de si e acaba priorizando sempre o outro. E Exato, sente culpa ao colocar limites, né? com certeza. Vamos para a rejeição, então, ou desculpa, a rigidez. A E rigidez isso é da injustiça, né? é a da injustiça, é isso aí. Então, todas as vezes que a gente tem feridas, ela causa algo. Por exemplo, a rejeição é o escapista, né? Então, o abandono é o carente. E o da injustiça, então, é a rigidez. É uma pessoa rígida. E aí pode fazer a pessoa fazer o quê? Buscar a perfeição o tempo todo. Ela nunca se sente o suficiente, ela acha que nunca faz e nem se sente o suficiente, e ela transforma o descanso em culpa. É aquela tipo de pessoa que ela é. Eu até comentei no vídeo quando eu fiz, né? Eu falei, e aí, e justiceira? É a justiceira que nunca descansa, ela está sempre tentando salvar alguém, né, Nath? Isso, dessa aqui eu entendo bem. Conhece. Ah, e aí, detalhe, né?
as nossas feridas buscam, inclusive, as nossas profissões. Caso vocês não tiverem entendendo muito bem, as feridas emocionais, elas regem a nossa vida. Isso. Inclusive, então, a nossa profissão. E não é por nada que a primeira profissão que a Nath escolheu foi Foi direito. direito. Na tentativa de fazer justiça. Exatamente, ela é a justiceira, A né? justiça. Isso mesmo. E aí, agora vamos colocar uma pergunta para o público, né? Que é: quantas vezes você pensou que estava amando alguém e, na verdade, estava tentando curar a sua ferida? E quando, detalhe, aí, né, trazendo a minha ferida de novo, quantas vezes eu olhei para o outro achando que era amor, que era paixão, e na verdade eu queria era ser aceita. E é isso que a ferida faz. É a gente querer ser aceita mesmo quando a gente não é pra gente estar mais naquele lugar, né? Então eu acho que aqui a gente precisa olhar para quê? Para entender que a nossa ferida vai nos colocar em algum lugar, mas não precisamos permanecer, né? Isso. Isso, e quando a gente ganha consciência disso, a gente consegue com muito mais facilidade também sair desses lugares, né? Que não fazem mais sentido pra gente. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre as feridas emocionais e o dinheiro, né? Sim, Falando que a relação com o dinheiro, ele não começa, então, no primeiro salário, que foi sempre o que eu falei nos começos dos vídeos, né? A vida financeira, ela não tem a ver com o dinheiro, ela tem a ver com essas feridas. Então, a isso. gente vai começar a olhar a pessoa rejeitada, ela sempre vai cobrar barato, para não ser rejeitada, que foi aquilo que eu falei, né? Como eu tinha essa ferida muito latente dentro de mim, eu cobrava muito baratinho. Então eu não queria, né, que a pessoa deixasse de fazer as coisas comigo. Então, naturalmente, era isso que ia acontecer. Sentir que não merece prosperar. Então é exatamente, por que que eu vou merecer se eu sou uma coitadinha, né? Então Uhum. também as feridas vêm nos posicionar como vítima muitas vezes das situações, né, Nath? Isso, demais. E a gente também fica com vergonha de aparecer. Então a gente acaba com medo de ser rejeitada, a gente acaba não estando aqui nas redes sociais, a gente acaba não fazendo e não se mostrando o quanto a gente poderia estar aqui, porque por medo da O rejeição. medo de se expor, né? Para não ser julgado, para não ser criticado, logo rejeitado, né? E quanta gente boa que tem por aí que não se mostra e não aparece, não fala sobre o seu trabalho porque tem a ferida da rejeição e não sabe. Normalmente está muito inconsciente, ela sabe que ela tem esse medo. Mas o que que acontece, né? A nossa mente, ela começa a nos sabotar. Então ela cria mil desculpas para a pessoa não agir, né? Então é muito melhor ela ficar escondidinha ali. Então é por isso que a pessoa muitas vezes não consegue perceber que é a ferida da rejeição. Porque a mente, ela inventa histórias maravilhosas, né? Não, mas é porque tu não tem um bom celular. Ah, mas é porque tu não tem um cenário para fazer isso. Microfone. Uma amiga que antes entrou foi exatamente, ela me disse: eu não tô com um microfone apropriado para gravar. Eu gravo sem microfone. Hoje, por exemplo, eu tô sem microfone. Não Sim. precisa, você só comece. Isso, depois vai aprimorando, né? Vai aperfeiçoando. Quando a E é gente isso. conseguir, né, Nath? A gente não sabia se era certo, a gente não sabia se as pessoas iam se conectar com os nossos assuntos. A gente simplesmente fez. Fez, fez, exatamente. Então vamos falar sobre a ferida do abandono. Ou tu queria falar mais alguma coisa? Te cortei. Eu ia falar, mas eu esqueci. Tá bom, então. Mas daqui a pouco vem, Com pode certeza. seguir. A ferida do abandono, então, pode fazer o quê? Pode fazer com que a pessoa gaste para preencher vazio. Então, essa gente, o que eu já comi fora para preencher o meu vazio. E detalhe, né? Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente estava também falando sobre peso. Porque se eu o tempo todo preciso tapar um vazio, eu também vou compensar isso no corpo.
Então eu saía para jantar fora todos os dias, porque eu precisava preencher o meu vazio. O meu vazio não, eu não preenchia meu vazio em casa. Eu precisava preencher meu vazio na rua. E na rua era comendo, principalmente vivendo experiências gastronômicas carésimas, porque era assim que eu me sentia melhor e preenchida do meu vazio. Sim, lembrando que é aquela anestesia que fica só por um tempo, né, Flávia? Depois volta tudo de novo e aí tu nunca entende. E aí o ciclo se repete, né? E a gente busca uma segurança exagerada, é uma segurança que, tipo, hoje a gente não tem segurança. Hoje eu vejo, Nath, que essa ferida do abandono, para mim, ela foi curada muito cedo, muito mais rápido que da rejeição. Porque a minha ferida do abandono não teria deixado eu empreender, por exemplo. E eu empreendi muito cedo. Claro que não tão cedo quanto alguns, né, que às vezes 18, 16 anos estão empreendendo. Eu tinha 20 e poucos anos, eu já comecei a vender coisas, mas isso foi porque foi também um olhar de toda a minha família, né? O fato deles trabalharem, eles tinham mercado, então eles tinham isso. Mas meus pais, pela segurança que eles tinham, que eles sempre foram CLT, eu podia simplesmente dizer não, né? Boa noite, Cris. Só que aí, o que aconteceu, né? Esse medo constante da falta também faz com que a gente busque, então, o tempo todo essa proteção nessa ferida do abandono. Sim. Eu só vou reforçar que não tá aparecendo nada pra mim, nem quem entra, nem comentários. Então, se Ah, alguém tá. comentar A ou falar Cristiane, alguma coisa, eu não tô vendo. Aí tu me avisa, boa tá? noite. Só Porque isso. às vezes dá algum problema aqui e realmente não Aham. aparece. Ah, não tem problema. Eu não vi o Cris entrar. Aí, vamos falar sobre agora a pessoa que tem a ferida da traição. A ferida da traição, então, ela vem com controle excessivo através do dinheiro. Então, ela o tempo todo ela controla, né? Dificuldade de confiar, inclusive, e carrega tudo sozinha. Essa aí, eu tenho muito pequeno, porque eu nunca tive problema de confiar nas pessoas. Eu sempre, até, inclusive, minhas amigas sempre dizem que eu confio demais, inclusive. Tu tem essa vida um pouquinho, Nath, ou não? Bem pouquinho. A da traição, um pouco. É, bem pouco mesmo. Eu também. Tu quer falar sobre a humilhação? Quero sim. Então, sobre a humilhação, a pessoa trabalha demais, acredita que precisa sofrer para merecer esse retorno. Essa é muito forte, né? E Uhum. ela não consegue receber. Ela tem uma dificuldade imensa de receber esse retorno ou de receber algo de alguém. Lembrando que a ferida da humilhação, ela vem com masoquismo, né? É a dor maior dela, né? Isso, Então ela sempre vem com essa punição. Ela vai acabar sempre se punindo ou esperando que as pessoas punam ela, né? Punem ela. isso. E se não, ela mesma faz isso com ela. E isso é interessante, porque isso tem em todas as feridas, né? A pessoa, ela resiste tanto, ela faz tanto esforço inconsciente, né? Sem perceber, para ela não passar por aquilo que ela mesma faz com ela, né? Ou Tá? seja, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela faz tanto esforço para não ser rejeitada, mas ela mesma se rejeita. No momento em que ela não aparece, no momento em que ela não mostra os talentos dela, né? Não aparece. É isso. E uma coisa interessante, a do abandono. Ela mesma se abandona no momento em que ela aceita migalhas para não ser abandonada. Olha que Tá. interessante, né? Exatamente. Aí ela aceita tão pouco que ela dá as costas para ela mesma, né, Nath? Isso mesmo. Então, a própria pessoa faz com ela mesma isso. Então, é interessante também prestar atenção, né? Porque por onde que tem que começar? Ah, mas eu tenho medo de ser abandonada. Começa por ti. Se tu mesma te abandona, é óbvio que o outro também vai fazer. É aquela clássica, né? Ai, como conquistar uma pessoa interessante? Seja interessante. Por Simples quê? assim. E aí tem aquelas frases clássicas, né? Ai, nem eu me aguento. Sim, aí tu quer alguém que te Que te aguente, aguente. Perfeito. né?
Então eu acho que sempre, não só no dinheiro, não só nos relacionamentos, nas amizades, eu sou uma pessoa interessante para conquistar as pessoas para estar do meu lado. Eu sou uma pessoa, aí muito se fala do magnetismo, né? Eu sou uma pessoa realmente magnética para que eu possa conquistar as pessoas? Ah, eu não sou. Eu sou uma pessoa que reclama, que vejo o vitimismo o tempo todo. Sou uma pessoa que sou chata. Então, assim, tipo, por quê? Que a pessoa vai estar do teu lado? A pessoa vai ter que te aguentar com as tuas mazelas, tu sendo uma chata de galoche? Claro que não. Então, melhore, não se abandone, não se rejeite, abrace a causa que é sua. Olhe para você, né? E faça terapia para poder dar luz a todas essas sombras, essas coisas que acontecem que você não percebe e que vive repetindo, né? A terapia vai trazer muita clareza, né? A mentoria, a terapia, enfim, isso tudo traz muita clareza pra gente e a gente começa realmente a se conhecer e a ver o que a gente pode fazer por nós. A gente não vai mudar o outro, porque a gente acaba projetando, né? Todas essas feridas aqui a gente projeta no outro. A gente enxerga perfeitamente no outro. Espelho, né, Nath? É isso que a gente também precisa deixar claro. Isso. Por isso que a gente se relaciona com o outro. Porque a gente já está esperando essa projeção, né? Perfeito. A gente enxerga só o que a gente tem dentro da gente, né? Exatamente. E aí vamos para a ferida da injustiça, então, que é quando a gente acaba se cobrando constantemente e ferozmente, às vezes até demais, né? Nunca celebra as conquistas, então essa celebrar as conquistas é tipo nunca achar que fez suficiente, né? Então é Isso. tipo, ai, não, mas ai, foi só isso, não, mas eu só fiz tal coisa. É o famoso não fiz mais que obrigação. Exatamente. Hoje eu falei com uma paciente sobre isso. Ela estava me dizendo que a chefe dela disse: Ah, eu quero te presentear, eu quero te dar um dia de cuidado. E ela disse assim: Não, mas eu não fiz mais que obrigação. Essa ferida da injustiça é tão latente, né? Ela não aceita presente, Nath. Ah, mas e depois vão cobrar, podem me cobrar. Isso aí é o outro, né? Eu aceito. Eu tinha isso quando eu dizia com aquela coisa do tipo, a pessoa te elogiar e tu dizer, ai, mas eu paguei bem baratinho. Ai, minha brusinha aqui, ó, só de, paguei R$ 5, né? Que nada. Agradeça. Não sabe o que fazer, agradeça. E aceite. Se a pessoa vai te dar, não importa quem seja, aceita. O problema, se ela ficar te cobrando, se ela ficar. O problema é do outro, não é teu. Né, Nath? Isso, exatamente, né? Essa ferida tem a tendência muito forte, né? A esse medo excessivo de ser injustiçado pelo outro, né? Então, se o outro falar, vou ser injustiçado, então não posso aceitar nada, né? E ela. Pode falar, desculpa. Essa do descanso também, né? Achar que não se permitir descansar, né? Porque não pode parar muito, parar nunca, né? Tem que ser perfeito, ter uma autocobrança muito forte, a Exatamente. ferida da injustiça. E aí, lembrando sempre, né, que às vezes a questão financeira ela não é matemática, ela não é dinheiro, ela é emocional. A gente precisa disso. Então, essas feridas, elas vão trazer algo muito importante que é para nós, que é essa consciência da gente entender que nada é por nada, né, Nath? Sim, sim, não, perfeito. O financeiro, ele é sempre emocional. Tanto que quando a gente começa a tratar o emocional, automaticamente o financeiro melhora. Isso é incrível. Então, às vezes a pessoa acha que é falta de dinheiro e ela passa anos da vida sempre com aquele problema de dinheiro. Aí, quando ela entra para terapia, ela percebe que não era o dinheiro, era o emocional dela, a forma como ela lida com as situações, a forma como ela não sabe cobrar, a forma como ela se relaciona com as pessoas, né? Então, é isso mesmo, é sempre emocional. E aí, o que a gente descobre, principalmente eu mentorias, principalmente com empresárias ou empreendedoras, né, que estão no ramo, às vezes, da beleza, da saúde,
Médicas, por exemplo, que às vezes ganham, sei lá, 60, 80 mil reais e gastam tudo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer uma reforma na sua clínica. Não va... E por quê? Por que não tem? Porque é emocional. Sim, não é sobre o valor, é sobre a mentalidade. Tem Não pessoas é. aí ganhando muito menos que conseguem, conseguem ter uma vida até melhor às vezes. Porque consegue, porque tem essa organização, tem essa noção e cuidam do seu emocional também. E aí vamos lá, né? Aquilo que o Thiago Nigro, né? O primo rico fala. Ele sempre fala: o que, que é melhor? Uma pessoa que ganha 200 mil reais e gasta zero. Ele até fazia umas analogias e ele respondia, né? Ah, a pessoa dizia quanto ganhava, quanto tinha de dívida, quanto tinha de patrimônio. Aí chegava assim: às vezes a pessoa ganhava 200 mil reais por mês. E ela gastava tudo. E ela não tinha patrimônio. Ainda financeiramente, com aluguel, com coisas assim. Aí a pessoa que gastava, sei lá, que ganhava 3 mil reais, sobrava 1.000. Quem é mais rico? Então, o dinheiro, a gente olhando para essa parte, né, Nath, olhando, filtrando a realidade, porque a realidade não é o Porsche na garagem, a realidade é o que está na conta bancária. Então é isso que a gente precisa. Às vezes a gente endeusa, e eu falo por mim mesmo, mentores e pessoas que às vezes, é um carrão, é uma casa de luxo, é alguma coisa. E aí? Será que realmente essa pessoa, tu nunca vai saber se essa pessoa realmente tem aquilo que ela diz que tem? Exato, e tá aí o perigo da comparação, né? Porque muitas pessoas que a gente tá olhando estão endividadas até por dentro dos olhos e a gente não sabe, né? Daqui a pouco tá te comparando, achando que, mas eu não consigo nada, e não é bem assim. Então isso é muito sério. E aí a gente já vai para as feridas que escolhem os ambientes. E aí Isso, é ali que mora, então, isso com mais profundidade. Porque a pessoa cresceu no caos, muitas vezes ela estranha a paz. E aí o tédio, quando tu criou, foi criado no caos, o tédio, que é a paz, digamos assim, ela é estranha. Não, eu não quero sentir isso. Eu não quero sentir esse vazio. Eu não quero ficar sem ninguém. Eu não quero ficar sem conversar. E é aí onde mora o perigo, né, Nath? exatamente, né? E quem cresceu precisando, né, provar que tem valor, se atrai por ambientes que se sente que nunca é suficiente. Então, E aí eu quero me falar perdi aqui no... um problema. É aquela frase clássica que a gente gosta muito de falar, né? Que é a frase de Jung, que é até que você torne o inconsciente consciente, ele digirá dirigirá. a sua vida e você chamará de destino. Então, Isso. enquanto você não trouxer essas feridas para o consciente, ela vai dirigir a sua vida. E aí você vai chamar isso de destino. E nada mais é que você não evoluindo das suas feridas emocionais. Ainda tá lá lambendo suas feridas e esperando essa cura. Isso, exatamente. É a repetição que eu falei lá no início, né? Você, a sua vida fica, as coisas ficam se repetindo, as mesmas histórias, de forma inconsciente. Enquanto você não trouxer isso para a consciência, isso vai dirigir a tua vida. E tu vai dizer, é o meu destino. Só que não é verdade. É um padrão se repetindo que precisa ser quebrado. E para quebrar, muitas vezes a gente não consegue sozinho. Eu diria que a maioria das vezes, né, Flávia? Não, eu acho que a gente não consegue. Olha, eu fiz bons anos 8 anos de TCC, né, de terapia comportamental, e hoje faço psicanálise há mais de 3 anos e eu não penso em parar, porque em algum momento, né, Nath, vai bater essas feridas. E são aprovações, vamos lá, a gente quebra padrão todos os dias. São provações que a gente precisa ter todos os dias, né, Nath? Isso mesmo, exatamente. E o que eu ia falar aquela hora que eu me perdi aqui
era o seguinte, né? Tu trouxe ali que a pessoa que cresceu no caos, ela estranha a paz. E muitas vezes essa pessoa, ela mesma cria uma situação para voltar para aquele caos. É a mesma coisa, né? No fim, cai tudo no mesmo lugar da repetição. Então, só para se atentar, né? A pessoa estranha. Ah, mas tá tudo muito calmo. Tá Não, estranho. e é tão inconsciente que é muito engraçado. Eu já vi pessoas, está tudo calmo, tudo bem, de repente a pessoa começa a brigar e ela começa até a rir, mas ela ri inconscientemente, porque ela não consegue perceber o quão besta é a briga. Ou já conheci casais, numa época que eu trabalhava com casais, que eles dizendo, ah, mas não sei o que, ah, a gente briga por besteira. O que é brigar por besteira, Nath? É brigar sem necessidade nenhuma. Isso! Por quê? Porque quando a gente briga por besteira, é sinal que é o quê? É um batendo na ferida do outro. E aí Isso. é óbvio que vai doer, né? Sim. Então, E eu não aguento esse tédio, eu não aguento essa falta de caos. Naturalmente, eu vou ter que abrir um caos na pessoa, né? isso, e é muito triste, né? A pessoa viver achando que a vida é o caos, que não é normal, tá tudo bem. Isso é uma coisa que por muito tempo eu também acreditei. Ah, não se pode ter tudo, não se pode citar uma área boa, a outra tem que estar ruim. Olha que crença, né? Essa crença é muito forte e é muito ruim, né? E o, Então, por que que não pode estar tudo bem? É a gente que cria isso na nossa vida. e o pior de tudo é que se a gente tem uma fé, e chega a ser uma fé cega, para quem não acredita, é tu pensar assim: Deus dá tudo. Se tu acredita em Deus, que Deus é abundante, que tu olha para a natureza e tu vê que Deus dá tudo. Inclusive, ele dá o milagre de acordar e anoitecer. Ele nos deu o sol e a lua para a gente entender que tudo é cíclico. Nos deu as estações do ano para entender que tudo é cíclico. E aí, de novo, e aí a gente acha que a gente não pode ter tudo. Então, eu não posso ser feliz no amor, na carreira, com dinheiro. Não posso. Por quê? Sim, crenças do homem, né? Crenças do homem, com certeza. E agora a gente precisa, então, sair desse piloto automático, né, Nath? Então, lembrando sempre que as feridas não são sentenças. Elas não vão dizer para você, ó, é isso aqui para sua vida inteira. Não, senão isso é o destino. Aí vamos lá, né? É o que Jung falava. Enquanto você não dirigir a sua vida, você vai que tudo é destino. Então, as feridas, elas não são sentenças, elas são um convite realmente para a consciência. Para a cura, ela não é apagar a sua história. A gente não vai lá com uma borrachinha ou com um corretivo e vai lá e apaga. Não, tá tudo bem. Mas você sabe que agora você pode se acolher. Você é adulto. Você pode se acolher. Então, é Exatamente. parar de entregar esse volante para a história que aconteceu. E a gente fala muito, né, em vários lugares, né, Nath, que a gente já estudou, é isso, né? A sua identidade é como? É uma identidade de pedinte, é uma identidade que está sempre pedindo para ser aceito, pedindo para não ser rejeitado, ai, querendo justiça com as próprias mãos? Não, não Não. mais. Isso ficou na sua criança, tá bom já. Já Isso. sofreu o suficiente. Sim. Cria essa nova identidade, né? Era o que eu ia dizer, criar uma nova identidade daqui para frente, não deixar essas feridas te conduzirem, né? Para isso é necessário ganhar consciência delas, para quando elas vierem, você saber onde que você sente, o que que acontece dentro de você, qual o seu gatilho, para com isso tu poder não ser guiado mais pelas feridas. Tu poder escolher, né, de forma consciente o que tu quer para ti. Eu acho que aqui a gente pode, antes da gente fechar, de fazer um fechamento, Nath, aqui a gente precisa trazer principalmente é que a pessoa entenda que em qual área da vida dela ela percebe que essas feridas influenciam as suas decisões, né? Então, olhar para o relacionamento, para o dinheiro, para o trabalho, inclusive para a autoestima, né? E dentro da família, onde que é? E sempre vai bater. Em Sim. algum lugar ela vai bater. A gente precisa estar ciente disso. E Normalmente ela aparece em todas as áreas um pouquinho, né? Mas claro que tem pessoas que têm áreas que é mais gritante, né? com certeza
Então, o que que a gente precisa trazer aqui, né? Que eu acho que é o principal para a gente olhar para isso. Para a gente sair de todo esse emaranhado que é a nossa cura dessas feridas e olhar para isso, eu preciso ter consciência. Se você provavelmente não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, existe nós aqui para isso. Não só eu e a Nath, mas como procure ajuda de um profissional. Ah, não, não conheço vocês, não sei quem vocês são, apareceu no meu feed do nada. Então, assim, não quer fazer terapia conosco, não tem problema, mas faça terapia. Olhe para as suas feridas, olhe para isso. Não faça de rogado e coloque o embaixo do tapete ou coloque um véu, porque vai ser cada vez pior. E vamos lá, né, Nath? É pior por quê? Porque cada vez dói mais. E quanto mais passa o tempo, mais a gente fica se chicoteando com as nossas próprias feridas e fazendo mais ainda, mais feridas ainda, né? Exatamente. A gente precisa sair do piloto automático. E lembrar sempre que as feridas não são sentenças. A partir disso, consegue aí sim pensar em algo, né, Nath? Isso, exatamente. Então é isso, né? Começar identificando qual área que aparece mais, onde os teus gatilhos são maiores, onde tu se sente, né, rejeitada, injustiçada, humilhada, traída ou, faltou uma, abandonada. 5. Talvez você tenha passado anos tentando realmente mudar esses seus resultados aí na sua vida, tentando olhar para isso, dizendo: meu Deus, por que que não sobra dinheiro? Meu Deus, por que que meus relacionamentos nunca dão certo? Olhe, na verdade, para você, não olhe para fora. Isso, Entenda quais são as suas feridas emocionais, você vai entender o porquê que está acontecendo. Se você quiser, eu tenho nos meus vídeos, no meu feed, tem todas as feridas emocionais e o que que faz em cada uma delas. isso, Procure a gente, procure eu, procure a Nath, entenda quais são as emoções por trás das suas histórias. Olhe que essas feridas, elas não nasceram do nada, elas têm, elas têm um porquê estarem ali. E isso, é ciência que vai trazer a cura para elas, né? isso mesmo. Eu quero mostrar o livro, só que eu preciso. Ah, tá aqui. Tava procurando. E para quem quiser, esse é o livro que a gente se baseou, que é As 5 Feridas Emocionais, que é muito bom e traz muita clareza também, explica muito bem sobre as feridas. Então, é muito esclarecedor também. E ali ela traz, a Lizzie, ela traz algo que é muito interessante, que depois o corpo explica e a Aliança Divergente, que é do Elton, fez. Eles casaram o corpo, ela casou o corpo, o tipo de corpo, como nós somos. Então, por exemplo, um corpo mais violão, um corpo mais reto, um corpo mais ovalado, né? Aquela pessoa mais gordinha, mais cheinha. Então, o tipo de corpo, ele é perante as suas feridas emocionais. Isso quem trouxe foi um psicólogo, e na verdade ele era médico, e depois ele se tornou psicanalista e depois foi para psicologia, que é o Miele. Então, o mielismo, que é o nome dessa teoria, foi quem casou, então, essas partes do nosso corpo com a nossa ferida emocional. E o mielismo trouxe, inclusive, eu não me lembro agora, Nath, se no livro ela fala, mas o mielismo, ele fala, inclusive, a data que aconteceu o abandono ou a ferida emocional. Por Não, exemplo, ela não fala sobre a data, ela só traz características do corpo só e a ela explica também que, porque tiveram algumas pessoas, inclusive, que me falaram, né? Ah, mas eu não consigo identificar, porque meu corpo não é assim, mas eu tenho tal ferida. Não é isso, é porque às vezes, quanto mais forte ela for, mais características dessa pessoa tu vai ter, né? Desse corpo que ela mostra aqui no livro. Então é super interessante.
E o mielismo, ele fala, por exemplo, por que que tu falou, né, da ferida do abandono, que é muito profunda? Porque a ferida do abandono é até os 2 anos. Então, ela é sentida até os 2 anos. Então, por isso também que acaba sendo ela tão profunda, porque a gente é muito mais cedo essa ferida. Então, Uhum. cada ferida, ela tem, então, uma idade, né? O mielismo, ele vem com essa teoria, então, que quando tem idade também para ter as feridas emocionais. Só em questão de conhecimento para você saber que não é do nada, não aconteceu do dia para a noite e tudo foi da sua infância e a gente precisa olhar para isso. E por isso que a gente trabalha com a psicanálise, principalmente a análise junguiana. Então é por isso que a gente também olha para isso. É isso, e as situações na tua vida não acontecem por acaso. Acontecem justamente tudo que está acontecendo é para te mostrar alguma coisa que tu precisa olhar, que tu precisa curar, que precisa tratar. Então é muito bom quando a gente se dá o direito e o investimento também, né? De Com entrar certeza, nesse mundo do autoconhecimento, muita coisa melhora. com certeza, verdade. Gente, boa noite. Muito obrigada por quem esteve aqui ao vivo com a gente. E estejam conosco nos nossos conteúdos, meu e da Nath. Estejam também presentes nas lives. Vai ser um pouquinho menos, mas a gente vai continuar fazendo. De vez em Isso, quando, vamos avisar para vocês. E isso. uma boa noite e uma boa cura, porque nada é feito sem a nossa cura interior. Verdade. E assim, para quem não assistiu às anteriores, tem bastante live, muito Nossa, conteúdo legal no live. YouTube, no nosso canal. Pode chamar uma de nós pelo privado aqui, que a gente manda o link das nossas lives. Estão muito, muito boas mesmo. A Cristiane tá mandando um Deus abençoe. Nath, já que Ah, obrigada, Cris. Eu não consigo você, ver nenhum comentário aqui. Que muito estranho, obrigada, né? querida. Muito obrigada. Então, Obrigada, Cris. esteja Beijão pra ti. conosco. Beijo, minha querida, e boa noite, Nath. Muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui juntas. Boa noite pra ti, boa noite a todos e obrigada pela participação. Da noite.